Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo aqui com a Ketiane Lima, né? Que ela é cantora, compositora, teóloga, poetisa, enfim, ela é bastante coisa e vai compartilhar um pouco aqui da história dela com a gente. Então, Ketiane, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar participar aqui do podcast. Obrigada a você, William. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente de que horário você vai ver aí o podcast, mas muito prazer em estar falando com você, contando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho dessa vida de cego, né, que a gente tem, falando um pouquinho das coisas em comum. Prazer enorme. O prazer é meu. E a pergunta que eu sempre faço aqui na abertura para ir dirigindo o resto da conversa é a respeito da origem da deficiência. Você já nasceu cega, perdeu a visão depois? Como eu gosto de brincar aqui, quando que você resolveu ficar cega? Então, eu resolvi começar do início, né? Já nasci cega. Tive um retinoblastoma. Eu falei, cara, se é pra ser, vamos ser logo. Aí pronto. Vim da fábrica. Vim da fábrica. Eu tive um retinoblastoma, que hoje a gente já consegue ter prognósticos bem mais animadores, né? Consegue muitas vezes manter a visão de pelo menos um dos olhinhos, mas no meu caso foi um retinoblastoma, que é um câncer na retina bilateral, e eu acabei perdendo os dois olhos. Descobriram com 1 mês e meio, com 3 meses eu enucleei os dois olhos e tomei 1 ano e meio de quimioterapia. Aí tive convulsão, aí comecei a tomar anticonvulsivante. Mas, assim, tive uma infância que eu considero normal. Claro que a gente sabe que a gente aprende algumas coisas um pouco mais tarde, né? Porque a gente depende de estímulos, mas, assim, minha mãe diz que com 8 meses eu já falava e com 9 eu já andava. Então... E questão de adaptação para você... Foi tranquilo, que às vezes a gente pensa que, como a pessoa já nasceu sem, às vezes pensa que é mais fácil, eu já pensei, mas pode ser que a pessoa tenha aquela fase de rebeldia, como todo mundo, as crises dela, ou pra você sempre foi tranquila essa questão? Eu acho que, assim, é óbvio que quando você nasce já cega, aquele é o seu mundo, né, que você aprende e tudo mais. Porém, eu acho que todo mundo tem a sua fase, assim, né? Tipo, de adolescência, que você vê seus amigos saindo e você não tendo tanta liberdade quanto seus amigos, porque, por exemplo, seus amigos saem só, aí você tem que ter os seus amigos para poder sair. Eu acho que dá uma... Ai, cara, porque eu, né? Tipo... Mas eu nunca tive muito problema com isso, não, porque, assim... Teve uma coisa que marcou a minha vida, ainda na infância também, que foi conhecer Jesus, né? Por onde eu vou, eu sempre digo a todo mundo que eu sou cristã, e eu sou cristã, assim, porque eu literalmente sou apaixonada por Jesus. Conheci Jesus com 9 anos, e ter comunhão com Deus e poder me relacionar com Deus mudou a minha história. Não somente para entender o meu propósito de vida, porque eu acho que a gente não nasce branco, preto, alto, baixo, por acaso. A gente não nasce cego por acaso, sabe? Tudo tem um propósito muito definido. E hoje eu entendo muito mais isso. Mas eu sempre soube que Deus tinha um propósito grande na minha vida. E comecei a descobrir um pouco cedo, né? Conversando, me relacionando com Deus, assim, qual era esse propósito. E então eu nunca tive muito essa coisa de ter problema em ser cega, porque eu sempre soube que isso era parte de um propósito, sabe? E claro que a gente tem os nossos perrengues, né? A gente tem, às vezes, em que a gente diz, puxa, velho, se eu tivesse um pouquinho de visão, eu não passava por isso, né? Sim. Mas eu acho que são coisas que a gente aprende a lidar e que a gente aprende a ser feliz. A gente sempre tem uma escolha. Eu costumo sempre dizer às pessoas que, independente de qual seja a nossa dor, porque às vezes
ser cego não me dói, mas eu tenho outras dores, né? Sim. E a gente sempre tem uma escolha para fazer. A gente pode ser feliz com o que a gente tem ou ser triste porque a gente não tem. Uhum. Então é uma escolha que a gente tem que fazer todo dia. Uhum. Sim. E até interessante isso que você falou, né? Que ser cego não é uma coisa assim que te atinge diretamente, mas tem outras lutas, né? Que até conversando com uma amiga minha, ela fala daqueles termos que as pessoas davam pra gente, que hoje parece que já se convencionou no pessoa com deficiência, né? Mas antes tinha o tal do pessoas com necessidades especiais. Aí ela brincava, né? Eu tenho muitas necessidades especiais, mas nenhuma delas tem a ver com a visão, né? Então, as nossas lutas são em outras áreas, não seguir com em si, né? certeza. Com certeza. E você também passou por aquela fase assim de chegar a perceber que não, eu sou diferente dos meus amiguinhos, que acho que enquanto você tá crescendo, quando a gente é criança, a gente acha que todo mundo é igual a gente, até que chega uma parte, não, eu sou diferente e tudo. Sim, a diferenciação de ser menino e ser menina. Menino é diferente de menina, né? Então, assim, aí você começa a entender que cego é diferente de normovisual. Você vai, por exemplo, brincar de pega, você vê um amiguinho mais preocupado. Ei, por aí não, pô, vai cair você, pô. Ele não se preocupa com o amigo do lado, comigo ele se preocupa. Mas, assim, eu acho que entender essas diferenças é muito legal também, porque você vai aprendendo até autoconhecimento, que é uma coisa muito necessária, né? E você vai aprendendo a saber que nem sempre as suas diferenças são necessariamente um decréscimo. Às vezes é um acréscimo. Por exemplo, na escola, muitas vezes as pessoas até hoje dizem assim, as pessoas que são cegas, às vezes, têm mais dificuldade de interagir com o todo, né? Chega num ambiente diferente, aí fica mais sentada e tal. Eu não sou assim porque eu sou cega, eu sou assim porque eu sou assim. Né? Mas isso eu sempre fui muito aplicada, muito focada, tipo, tem que fazer isso aqui, então eu vou fazer isso aqui. Eu vim para estudar, então eu vou estudar. Não é que eu não me relacionasse com as pessoas, não é que eu não tivesse amigos, eu tinha muitos amigos na escola, era bem popular, mas no momento de estudar, cara, eu fui para ali para isso, vou focar. E isso acabava fazendo, até porque assim, você precisa muitas vezes ter mais atenção, né? Por causa dos professores que sem querer falam, então, aí você junta esse com esse, aí com aquele. Você precisa focar mais. E eu acabava sendo uma aluna, assim, acima da média dos meus alunos, dos meus amigos, né? E aí, na hora de fazer trabalho, com quem a galera queria fazer trabalho, né? Então, assim, às vezes as nossas diferenças não são decréscimos. Elas podem, inclusive, ser acréscimos. Sim. Só precisa ver o modo como é que a gente enxerga as coisas, né? Você estudou em escola regular? Estudei em escola regular e em escola pública. E aí, como que era lá? Você contou um pouco, né? De como eram os professores, tem os clássicos, esse com esse, bota isso aqui. Mas Né? questão de adaptação, material, a escola. Olha aqui pro gráfico. Essa portinha azul. Eu, na faculdade aqui, eu faço EAD também, nas matérias de matemática, que minha mãe sofreu pra conseguir descrever o gráfico pra mim. Eu consegui tentar explicar pra ela como ela me descrevia a parábola, se a parábola tava em cima de algum número, alguma coisa, mas sofreu, mas uma hora conseguiu. É complicado, viu? Às vezes os nossos pais têm que aprender com a gente, os meus também passaram por isso. Mas, assim, é tranquilo, no sentido de que eu sempre fui uma pessoa muito sociável, né? Então, eu sou uma pessoa que, assim, eu tô sentada num canto, se chegar uma pessoa do meu lado, sentar, e disser, oi, tudo bem? Pronto, eu já vira meu amigo ali. Às vezes eu mesma puxo o papo, entendeu? Eu sou bem assim. Chega numa fila de banco, então. Não, cara, nunca sofri com isso, não. Não tô falando chega na fila de banco, porque na fila de banco todo mundo vira amigo rapidinho. Vira amigo. E tipo, pronto. Uma vez eu cheguei num shopping, pra você ter uma ideia de como eu sou, né?
Cheguei no shopping, vou responder já a tua pergunta, não esqueci não, tá? Não tem problema. Uma vez eu cheguei no shopping, tava eu, meu marido hoje, que na época era meu namorado, e um casal amigo nosso. Os 4 cegos. Aí a gente chegou no shopping, pô, eu acostumada a ter o segurança, né, que conduz a gente até o outro segurança ou até a loja e tal, né, enfim. Aí ninguém apareceu, não tinha um pé de gente. Eu falei, cara, não é possível, 4 bengalas amostras, não tem um segurança aqui. Meu Deus! Aí uma pessoa passou, eu falei, vê, pode, por favor, chamar o segurança pra gente? Ah, claro, eu já chamei. E o segurança simplesmente não veio. Aí eu falei, sim, e aí eu peguei meu celular, comecei a ligar a câmera e comecei a dizer, fiz uma live no Facebook e falei, gente, vocês acreditam que eu tô aqui no shopping? E que não chegou um segurança aqui de lado, não sei o que, daqui a pouco chegou uma pessoa que estava indo lá pro shopping e falou, vocês querem ajuda? Eu falei, queremos. Pronto, daqui a pouco, ela falou, que é isso? O que está acontecendo aqui? Não, a gente quer ir para a loja tal, mas a gente não encontrou segurança, expliquei. Ela deixou a gente na loja, foi buscar o segurança. Então, assim, eu nunca tive muito problema com essa coisa de comunicação. Eu sempre fui muito... pronto, algumas pessoas cegas têm dificuldade de pedir ajuda, né? Eu não, se eu precisar atravessar e ir para algum lugar que seja muito complicado para chegar, se eu precisar pegar um ônibus, fazer qualquer coisa, se tiver uma pessoa do meu lado, pronto. Eu já peço, já pergunto. O não a gente já tem, né? Sim, com certeza. E assim era na escola também. Então eu fiz muitos amigos, eu ia para intervalo junto. Às vezes o pessoal não deixava, não queria que eu fosse muito para o intervalo, queria me deixar mais separada, mas eu sempre acabava burlando e descendo junto com todo mundo. Fiz muita prova oral, muita prova em braille também. Sempre tive professora braillista, que a gente chama hoje, né? Professora braillista à disposição, assim, não para ficar na sala, porque também acho que a gente não precisa, né? E acho que, assim, quando a criança é muito pequena, tá começando na adaptação, beleza, mas aí o interessante é a gente realmente interagir com os nossos colegas, pedir ajuda quando precisa para eles, para a gente ir se sentindo parte do todo, né? Acho que isso também é incluir. E foi bem isso, bem assim, minha vida escolar, bem... Interessante isso que você falou, né? Porque o deficiente visual, ele tem que saber se comunicar, né? Ele não pode ficar esperando que as pessoas adivinhem o que ele precisa, o que ele precisa de ajuda. Ele tem que saber ir lá e pedir, e ensinar também como fazer, né? Que às vezes a gente reclama do que as pessoas fazem, mas a gente não para pra pensar que eles não sabem, né? Então a gente tem que ensinar como fazer também. E que quando a gente ensina e tem a paciência de ensinar, a gente também constrói um mundo melhor, né? Sim. Porque quando a gente para e a gente tem essa disposição de não, então faz assim, fala assim, se comporta assim, que às vezes a gente não tem muito saco, né? E dependendo da abordagem, a gente... pronto, teve uma vez que teve uma mulher que ela queria me atravessar, eu preciso atravessar sim. Só que ela queria que eu fosse para a esquerda e eu ia para a direita, para um outro colégio. Eram 2 colégios que tinham perto, ambos atendiam as pessoas com deficiência. E ela falou, não, mas você tem que ir pro B. Não, eu vou pro A. Não, mas você tem que ir pro B. Não, eu vou pro A, licença. Eu sou uma pessoa livre, tá bom? Né? Mas, assim, acho que a gente tem que ter e tem que saber, gente, que, assim, nós somos cegos, não mudos. E mesmo quando a gente tem uma deficiência auditiva, quando a gente precisa se comunicar, a gente precisa ter o nosso lugar de fala, não é? E esse lugar de fala que a gente tem não é do nosso pai, não é da nossa mãe, não são eles que têm que ficar falando por nós, defendendo os nossos direitos. Isso eles fazem quando nós somos pequenininhos e nós ainda não sabemos, não conhecemos. Mas a partir do momento em que nós conhecemos os nossos direitos, a partir do momento em que nós conhecemos aquilo que nós podemos, que nós queremos, somos nós que temos que falar. Nós que temos que nos posicionar, né? Sim. Só quem sabe do que a gente precisa
é a gente mesmo, né? Como tem Sim. aquela famosa frase, né? Nada sobre nós sem nós. Com certeza, né? Imagina você. E até assim, até para sua família, porque muitas vezes o que acontece? A gente vai deixando que as pessoas escolham tudo pra gente, a nossa roupa, Uhum, o que a gente vai comer, uhum, né? Às vezes a gente fala assim, é, o que eu vou comer hoje? Gente, o que eu vou comer hoje? Você pode perguntar o que tem hoje? uhum, Hoje tem carne, tem arroz, tem feijão. Hoje eu não quero feijão. É um direito seu, sim. sabe? E as pessoas muitas vezes com deficiência passam por isso. Vão à festa, eu sei o que ele come, eu vou botar. Não vai botar. Sim. Você pode até saber o que eu como, mas você sabe que eu tô afim de comer agora? Não Sim. sabe, então não vai botar. Ou a quantidade que eu quero comer. Isso, a quantidade, né? E isso, assim, a gente não precisa ser grosso para dizer. Uhum, Mas você pode simplesmente dizer, não, mãe, eu prefiro escolher, sabe? Sim. Eu prefiro ir. Então, assim, muitas vezes essa comunicação e essa imposição, quando os nossos pais não estão acostumados, ela não precisa ser feita de forma grosseira, não precisa ser feita de forma violenta. A gente sabe que uma hora ou outra a gente vai ter que ter um atritozinho, porque senão Uhum, tem hora que eles não se ligam, né? sim. Mas, tipo, na medida do possível, é como a Bíblia diz, no que depender de vós, tem de paz com todos. Uhum, Então, nossa parte para ter paz a gente vai fazer. Mas a gente precisa dizer o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente já consegue. Porque às vezes nem os nossos pais que estão ao nosso lado sabem o que a gente pode, o que a gente consegue. sim. Você foi muito super protegida pela família, porque é algo comum, né? Não que os familiares sejam maus, eles só querem o nosso bem, eles não querem que nada de mal aconteça com a gente, mas às vezes a super proteção acaba atrapalhando também. Sim, eu fui muito super protegida. Eu costumo dizer que Deus me deu uma estrutura boa, porque eu sempre tive muitos tios. Eu tive meus pais ao meu lado, apesar deles serem separados, mas eles sempre foram presentes. Uhum, Tive a esposa do meu pai, que também foi muito presente na minha vida. Mas, assim, eu costumo dizer que Deus me mima muito até hoje, né? Onde eu chego, as pessoas fazem festa. Cat, que é isso? Sabem que eu adoro chocolate, e levam chocolate pra mim e tal. Isso independente, tá? De serem cegas ou não. Então, eu sempre tive muito isso, assim. Sempre fui uma pessoa que gostava muito de abraçar, de estar juntinho, de ter companhia. Então, eu sempre fui muito isso. E sempre fui muito protegida. Mas eu acho que chega um tempo que a gente precisa alargar as nossas tendas. E isso vai exigir um pouquinho mais de espaço. sim. Eu já precisei dizer, por exemplo, para minha mãe, não, mas olha, porque você já terminou a faculdade e tal, pra que começar a trabalhar? Eu fiz, mãe, porque ninguém fez faculdade para ficar em casa, mãe. Por isso, entendeu? Eu vou começar a trabalhar. E tipo, pra que começar a sair sozinha? Pra que começar isso? O mundo é muito perigoso. E eu falei, Jesus, me ajuda, porque muitas vezes tem realidades que a gente tem que ter um certo traquejo para mudar. E eu falei, Jesus, eu não consigo mudar isso, eu preciso de ajuda. Aí Jesus fez uma situação, sabe aquilo que é mal, que redunda em bem? Até aquilo que é mal redunda em bem na nossa vida? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Uhum. Então, tipo, eu fui assaltada, mas quando eu fui assaltada, minha mãe estava perto. E eu nunca fui assaltada sem a minha mãe perto. Então eu falei para ela, foi a primeira coisa que eu falei, disse, mãe, tá vendo? A senhora conseguiu evitar o assalto? Não. Mas a senhora não estava perto? Tava. Então, porque quando tem que acontecer, acontece. Sim. Acontece e a gente não tem como proibir. Então não é isso que vai fazer a diferença. A diferença quem faz é o cuidado que a gente tem, o autocuidado que a gente aprende a ter, a consciência, a responsabilidade, né? Aquela coisa de você saber que limites são feitos para, por um lado, serem transpostos, mas quando você vai transpor esses limites, você tem que ter responsabilidade, você tem que ter planejamento, não pode ser de qualquer jeito, não pode ser inconsequente, não pode ser sem medo, você tem que enfrentar o medo com cuidado, né? E, ao mesmo tempo, para as pessoas entenderem que
essa é a sua vida. É você que tem que viver, Sim. né? Você tem que ser o protagonista da sua história. Uhum. Essa clássica, né, de que o mundo é perigoso. Sim, o mundo é perigoso, mas ele não é perigoso porque a gente é cego. É perigoso para todo mundo. Exatamente. Viver já é um risco, né? Uma Uhum. pessoa pode ser assaltada, atropelada na rua, sendo enxergando. Quando a nossa mãe estava com a gente na barriga, podia ter sofrido uma queda, ter tido um aborto espontâneo e, Sim. enfim, já era a nossa vida, né? Então a gente tá aqui e a gente sabe, é muito bom a gente ter essa consciência e passar essa consciência para os outros de que a nossa vida, ela é transitória, que ninguém conhece quando vai partir e que a gente precisa estar com tudo pronto sempre, né? E você, mencionando sobre a faculdade, hoje você é formada em quê? Então, eu tenho 2 faculdades, uma de teologia e uma de pedagogia. Aí eu tô fazendo pós em educação especial, tô terminando já. Eu sou casada, sou cantora gospel, poetisa, compositora. Sou dona do Simba, que é meu cão guia. Você é fã do Rei Leão? Não, acredito que quem colocou o nome dele foi uma menina. Ele era de um canil, né? Que adestrava já cães guias. E a filhinha dele gostava do Rei Leão. E Simba é um Golden, que já nasceu grandão, assim. Ela, pai, esse vai ficar que nem o leão, eu vou chamar ele de Simba. E pronto, colocou. E na faculdade, tanto na teologia quanto na de pedagogia, foi tranquilo também? Te deram o suporte que você precisava? Então, vê. Eu queria contar um pouquinho de 2 ambientes, o da faculdade e o da pós. Sim. E você vai entender por quê. O da faculdade foi presencial, ambas, né? E aí eu tive... Claro que muitas vezes os nossos professores nunca tiveram uma experiência com uma pessoa cega também, né? Então, às vezes, você é o premiado de ser o primeiro. E você tem que fazer a base ali, né? Hoje tem vários cursos de orientações pedagógicas, né? De adaptação de material. Então, hoje é muito fácil a gente ter acesso à informação. Mas sempre vai exigir... A inclusão, ela começa com a vontade de colocar o mundo do outro no seu mundo e de colocar o seu mundo no mundo do outro. E é sempre assim, quando o professor começa a querer, não, eu quero que você aprenda. Então, quando ele quer que você aprenda, ele constrói metodologias com você que te ajudam a aprender. Então, foi muito tranquilo. Na faculdade, eu escaneava, né? Aí já tinha o computador e começava a escanear os livros para fazer. Agora sim, precisava de mais tempo, porque na minha faculdade de teologia, por exemplo, no final do semestre, você tinha que entregar um trabalho. E esse trabalho, ele geralmente tinha no mínimo 3 livros de consulta. E todos esses livros eram em tinta. Então eu tinha que escanear os livros, resumir cada um. Isso quando eu tinha o computador. Quando eu não tinha, tinha que fazer isso em braille para fazer o resumo de todos em braille para alguém digitar para mim e imprimir. Então era punk, né? Mas apesar disso, eu tive a compreensão dos professores também. Acho que não adianta nos dias de hoje. Agora falando um pouquinho da pós, né? A gente ter algo que a gente diz que é inclusivo e que o nosso material de aula seja inclusivo. Eu faço, por exemplo, uma pós que o meu ambiente virtual, já reclamei um bocado, porque o meu ambiente virtual, o site é até de boa para você navegar e tal, mas, por exemplo, tem os gráficos. E os gráficos não são descritos. Sim. Tem... Como é isso? Sabe, né? Aí, tipo, às vezes tem áreas do site que não são tão acessíveis. Aí você liga para o suporte e fala, então, não estou conseguindo acessar, sou deficiente visual e tal. Aí ele, beleza, você vai fazer o seguinte, sabe a parte superior da sua tela? E você, sim. Então, lá tem um cantinho azul, você vai clicar, tem uma casquinha, sabe? Aí você, sim, mas eu não estou vendo, e aí?
Então, aí você vai ter que clicar no negócio azul. Eu, tá, mas qual a parte do eu não tô vendo que você ainda não entendeu? Aí só fala, peraí, deixa eu te mandar um print, então. Exatamente. Não, e ela não acredita que o contrário aconteceu. Ela disse assim, tá, então eu vou fazer o seguinte, posso te mandar um print da tela? Eu falei, não, Benção. Não. Sabe o que cego significa? Ai, meu Deus, é cada uma, viu? Uhum. É, igual a gente vê, né, que eu sempre conto isso aqui no podcast, que eu tô lá estagiando no PNLD, e agora você tá lá também, né, pra gente fazer a Olha, análise dos livros didáticos, e a gente vê que pelo menos no ensino fundamental, as crianças já tá tendo aí um material acessível, né, vai ter e a lá gente não livro tinha, todo né? compatível com o leitor de tela, tudo bonitinho, mas aí o que falta pra isso chegar logo no ensino superior? Oh, meu Deus, eu não sei, mas eu oro, viu? Eu oro. E assim, eu acho que falta muito, porque assim, diferente do ensino médio, do ensino fundamental, que tem, digamos, uma padronização pelo MEC, né? No ensino superior, o material de estudo, ele é muito livre. Uhum. Então, um dos questionamentos que eu fiz foi o seguinte, gente, como que vocês têm 2 pós, uma em educação especial e inclusiva, outra em tecnologia assistiva, e vocês não sabem dar suporte a uma pessoa cega? Como que é isso? Então, existe muita incoerência. Mais de 90% dos nossos sites são inacessíveis. Né? Essa é uma pesquisa recente que 98% dos sites são inacessíveis, gente. Então, imagina, pessoas... Eu sempre costumo dizer, um dos lugares que eu trabalho e que atende também pessoas com deficiência visual, eu sempre digo assim, a gente não pode se conformar em ser uma instituição que trabalha para pessoas com deficiência visual, mas nos nossos próprios sistemas, na nossa própria comunicação, nós não somos acessíveis. Uhum. Casa de ferreiro. Peito de pau, né? E também falando aí na faculdade lá que os professores não tinham tido experiências com uma aluna cega, né? Então, você só comprova uma coisa que o Ricardo, um amigo comum nosso, falou quando ele participou aqui, né? Que dificilmente a gente chega num lugar e a gente é o segundo cego lá, né? A gente é sempre o primeiro, a gente não sabe como fazer, a gente tem que desbravar tudo. Eu fui a segunda cega, mas o primeiro desistiu. Aí não deu nem tempo de abrir o caminho. Isso, né? Você sempre... Mas eu acho que isso é chamado também, sabe? Eu acho que a gente podia entender isso como um chamado também. Eu sou chamada para fazer a diferença, gente. Eu não nasci diferente por acaso. Uhum. Eu nasci diferente porque eu sou chamada para fazer a diferença. E como que a gente pode fazer a diferença? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Qual é o nosso lugar? Como que eu posso fazer a diferença? Como que eu posso tornar o mundo uma coisa melhor? Sim, que igual. Eu já tive um convidado aqui, o professor Abner Mansur, que é daí também, né, do Conheço. Recife, ele falando que hoje ele tem certeza que se ele enxergasse, ele não conseguiria fazer tudo o que ele consegue fazer hoje sem enxergar, né? E eu acho que é bem assim, eu acho que o fato da gente não enxergar, a gente consegue fazer bem mais coisas que eu não sei se eu enxergasse, eu ia estar fazendo tudo isso. Olha, a gente vê uma laranja no pé bem madurinha e a gente pensa assim, nossa, que linda. Mas ela só vai produzir vida para outra pessoa, ela só vai ter função terapêutica se ela for espremida. Uhum. Sabe? Então, eu acho que não somente em relação à nossa deficiência, mas em relação às nossas dores. Uhum. A gente só dá fruto quando a gente cai do pé. A gente só dá suco quando a gente é espremido. Uhum. A Bíblia diz assim, eu vos chamei, né? Quando Jesus escolhe, e aí eu peço desculpa, mas é porque eu digo sempre a todo mundo assim, que eu não consigo contar a minha história sem falar em Jesus assim, porque... Fica à vontade. Mas assim, a Bíblia diz, não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. E tem um propósito, eu não escolhi para nada. Ah, não, porque
eu quero. Não, eu escolhi para que vocês vão, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E aí a gente tem duas coisas. A primeira é que esse fruto a gente não produz sem que a semente morra. Ninguém produz fruto sem que a semente morra, né? Para que ela possa produzir vida e para que ela possa alimentar outras pessoas. E a outra coisa é a questão da permanência. Muitas vezes a gente quer tudo para logo, tudo para já, tudo num clique, tudo resolvido assim. E a gente se preocupa muito com o produzir em larga escala, o ter logo. Mas muitas vezes o melhor, ele não é produzido logo, ele tem um tempo de maturação, ele tem um tempo de espera, né? E Deus trabalha com excelência, Deus trabalha com plenitude de tempo. É interessante, né, que você é cristã, eu também sou, né, e para muitos, talvez, o fato de ter deficiência visual ou alguma outra deficiência seria motivo para abandonar a fé, talvez crer que Deus não existe e tudo, mas no seu caso foi bem o contrário, né, isso te apegou mais. Eu acho que isso me ajudou a enxergar o meu propósito. Porque se a gente pensa só aqui nessa vida, na Terra, enquanto a gente está na Terra, a Bíblia diz que nós somos os mais miseráveis. Eu quero muito mais do que isso, eu quero muito mais do que ajudar as pessoas a serem felizes aqui. Eu quero ajudar as pessoas a serem felizes por toda a eternidade, sabe? Sim. E isso, assim, que o meu trabalho contribua para isso, que a minha vida pessoal contribua para isso, que, sabe, aquela história do quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E é bem isso. Sim. Quer você mexa no celular, quer você mexa no computador, quer você seja cego, quer não, quer você grave um podcast e curta um amigo, enfim. Sim. Independente do que você faça, que tudo possa contribuir para a glória de Deus. Sim. Era o que os antigos chamavam lá do corandil, né? Isso aí. E você também é professora brailista, né? Sou. Interessante. Então, você dá aula de braille? Eu dou aula de braille e de tecnologia assistiva também. Então, assim, eu acho que a gente meio que divide, né? Enquanto você desenvolve, tá aí preocupado em fazer um site acessível, sistemas mais acessíveis, e Deus te usa para isso, Deus me usa para ensinar as outras pessoas a usarem o que a gente já tem, né? Sim. Então, acho que todo mundo tem um cantinho Sim. de contribuição, né? Sim. Alguns vão desenvolver um leitor de telas, que massa, né? Sim. Sem eles a gente não usaria o computador, outros vão desenvolver um site acessível que vai dar pra gente a informação, outros vão ensinar a gente a usar, né? E um planta, o outro rega, o outro colhe, mas todo mundo contribui para que todo mundo seja alimentado, né? Sim. E aí cai lá no propósito que você falou durante todo o podcast, né? Talvez se você enxergasse, teria aí uma professora brailista de tecnologia assistiva a menos. Aí quantas pessoas iam deixar de ser servidas? Com certeza, com certeza. Igual eu aqui com o meu canal também, além do podcast, eu procuro gravar vídeos de programação acessível, porque passei muito por esse negócio de tentar estudar pelo YouTube programação e encontrar, clica aqui, você coloca aqui, você digita isso aqui, né? E Ai, cara, até em receita de bolo, pelo amor de Deus, né? Impressionante. Ai, na acessibilidade tem em todo canto, até em receita de bolo. Sim, você coloca isso aqui. Meu marido, a gente tinha acabado de casar, né? A gente casou ano passado. Aí ele ia viajar a trabalho para uma confraternização do trabalho. E eu, né, como uma boa esposinha recém-casada, queria fazer uma surpresinha quando ele voltasse, né? Aí eu falei, vou fazer a sobremesa preferida dele. Só que detalhe, eu nunca tinha feito, eu não sou tão boa de cozinha quanto a minha mãe e quanto ele. Meu marido é muito melhor de cozinha do que eu, que ele morou sozinho muito tempo, então, né? Eu não, sempre tive minha mãe, aí sempre cozinhei menos, enfim. Aí fui fazer o pudim. Aí fui pesquisar no YouTube. Cara, era tanta receita de pudim que eu olhava assim e fazia, gente. Aí você bota aqui, ó, aí você faz assim, ó. Aí você, nossa,
Que é isso? Aí eu fui procurar em um desses apps de receitas, aí achei a receita, Uhum. fiz a receitinha, graças a Deus ele gostou. Uhum. Ficou bom, foi boa a experiência. Sim. E esse clica aqui, faz aqui, a gente ainda pode até considerar acessível, que eu já passei por muita coisa de conseguir achar o vídeo, como fazer tal só coisa. imagem. E era o que eu queria, é só o som. Não tá falando nada, só a imagem de fundo. Só um som de fundo. Acho que a pessoa só foi colocando o texto lá e mostrando como fazer. Não, uma vez eu fui no workshop sobre deficiência, não vou dizer qual foi para não ficar muito na cara, assim, né? Quem me conhece e tal, né? Uhum. Aí eu fui no workshop sobre deficiência, aí tinha lá uma palestrante, né? Veio de fora e tal. Então, agora, eu queria passar para vocês um vídeo que demonstra muito do que a gente aprendeu aqui, que traz pra gente uma reflexão muito especial. Ah, tá bom. Aí começou a tocar lá o vídeo. Aí era aquela musiquinha. Mágico de Oz. Cara, pelo amor de Deus. Me deu foi sono. Né? Poderia pôr a música, podia pôr uma audiodescrição junto, né? Já que não ia ter fala no vídeo. Nossa, meu. Mas já posso fazer. Então ela falou assim: Você gostou? Então, eu acho que a gente poderia propor algumas coisas. Por exemplo, o vídeo pode ter fala. Ela, eu não sabia que ia ter uma pessoa com deficiência. Né? A gente tá fazendo um workshop aqui sobre deficiência, mas não é pra deficiente vir, não. Não, é só. Né? É que a gente quer falar com pessoas sem deficiência. Né? Então, boa ideia. Meu canal é um canal de programação acessível, mas vai ser sem leitor de tela. Vou desligar ele, porque eu não sei se cego vai assistir meu canal. Exatamente, né? Tipo isso. Mas é bem isso. Ainda bem que as coisas tá melhorando, né? Hoje a gente já encontra mais coisas audiodescritas e tudo mais, mas ainda tá muito... As pessoas mesmo quando não tem o material tão adequado, mas já se sentam do seu lado, já tem aquela preocupação, né? Sim. Já ajuda, né? Muito. Sim. E hoje a própria tecnologia avançando, né? Que igual na faculdade, né? Eu ainda encontro muita imagem lá sem descrição. Vou reclamando lá como eu posso, mas também não posso ficar sem fazer o curso. A gente tem que ir dando o nosso jeito. E hoje, graças a Deus, temos aí o Be My Eyes, que deu um ganho grande nessa questão. Sim, eu uso muito. Meu querido. The best of the best. Sim. Né? Então, assim, acho que a gente precisa ser grato, sabe? Porque também não dá pra gente ficar. A gente tem um podcast desse que a gente fala um monte de coisa que acontece, um monte de gafe, um monte de mico, um monte de treta que a gente passa. Porém, acho que a gente não pode esquecer de ser grato. A gente não pode se tornar também aquele cego que só reclama, que nada tá bom. Sim. Que tudo tinha que ser mais inclusivo. Uhum. E isso aqui sempre podia melhorar porque não sei o que, sabe? Acho que a gente precisa ser grato. Sim. A gente precisa se alegrar. Uma coisa que Deus me fala muito é que, assim, ele diz, Cat, às vezes eu faço uma festa pra pessoa. Uma festa inteira. Aí só porque faltou uma coisinha na festa, a pessoa perde de curtir a festa e vai curtir a dor do que falta. Sim. Então, isso aconteceu muito na história, né, do filho pródigo, né? Uhum. Pô, o irmão voltou para casa, o pai preparou uma festa, né? E o irmão mais velho, em vez de aproveitar e chamar os amigos dele também para virem para a festa, ele ficou reclamando que a festa não era só para ele. E se o pai dissesse, tá bom, meu filho, então vamos fazer o seguinte, porque o pai, olha só o que o pai disse, meu filho, você sempre está comigo e tudo o que é meu é seu. Então, muitas vezes a gente não faz a festa tendo condição de fazer, podendo fazer, porque a gente não se acha digno, porque a gente não acha que merece, ou porque a gente acha que o pai não vai deixar. E, tipo, a gente deixa de aproveitar a vida, gente, com aquilo que a gente já tem, sabe? Com as coisas que as pessoas já dão para nós, com as coisas que as pessoas são para nós. Ninguém é perfeito, ninguém vai conseguir preencher a sua carência em determinada área.
Ninguém vai ser um chefe perfeito, o marido perfeito, a mulher perfeita, mas valorize aquilo que o outro já te dá de bom. Sim. Valorize a acessibilidade que você já tem. Valorize a família que você tem, sabe? Festeje com aquilo que você já conseguiu conquistar. Sim. Eu já conversei aqui com um convidado que era programador também, programava lá pelos anos 60, 70, quando nem existia tecnologia assistiva ainda, leitor de tela, nada. E deu o jeito dele de fazer as coisas, porque o ser humano tem essa capacidade de se adaptar, né? Então, eu vou reclamar agora por eu ter sido privilegiado de nascer numa época que existe essa tecnologia para facilitar a minha vida, sabendo que teve gente que conseguiu se virar sem ela. Pois é. E tipo, o mundo sempre foi mundo. Mesmo quando a gente não tinha celular, a gente se comunicava. Sim. Mesmo quando a gente não tinha tanta coisa. E a gente era feliz. Eu acho que falta essa coisa, assim, sabe? Da gente sair do virtual ou do ideal e ir pro real. Sim. Que cegos sempre existiram no mundo, continuarão existindo, e a acessibilidade nunca vai estar perfeita, porque a gente, gosta disso ou não, a gente é a minoria, e que bom, que imagine se todo mundo fosse cego, como é que seriam as coisas, né? Mas as coisas estão melhorando na medida do possível. Eu acho assim que a gente sempre é insatisfeito com o que a gente tem, a gente sempre quer melhorar. Então nunca vai estar perfeito, porque a gente sempre quer mais. Sabe? Então, acho que essa coisa da gente querer mais é massa. É isso que faz o mundo crescer. É isso que faz o mundo evoluir. É esse inconformismo que fazem as coisas serem diferentes de ontem. Sim. Mas, assim, acho que o nosso inconformismo, ele não pode deixar de existir, mas também não pode sobrepujar a nossa gratidão. Sim. E falando aí um pouquinho do Simba, você já passou muitos perrengues com ele na rua, com o pessoal não entender que cão-guia não é um cão de estimação, que ele tá trabalhando e não pode ficar brincando com ele? Assim, na maioria das vezes, quando a gente explica, aí o pessoal entende, né? Ainda fica com aquela cara de, ai, gente, por que eu não posso pegar, gente? Mas entende. Mas eu passei por duas situações que eu considero as clássicas, assim. Uma vez eu tava andando numa das avenidas do Recife, que hoje é até mais larga, mas antigamente era bem estreitinha, sabe? E aí, a gente andando lá, na moral, ele tendo cuidado pra não cair da calçada, que era bem estreitinha, e a criatura alisando ele. Aí eu falei, por favor, não toca não, porque ele é cão-guia. Você vai continuar alisando, ele vai se distrair. Ele não pode, ele está em serviço. E ela continuou tocando. Eu falei, por favor, você está atrapalhando o trabalho dele. Não toca, por favor. Aí ela não respeitou. Aí eu falei, olha, por favor, não toca não. Obrigada. Dei uma tapa na mão dela assim. Obrigada. O pessoal pensa que ele é mansinho, tudo. Mas a dona dele não é não. Só não entende que ele não tá brincando, ele tá lá trabalhando, né, de estimação. Pois é. Quando tira a guia, tá dentro de casa, ele pode bagunçar à vontade, mas quando você tá Isso com a... é uma criança, virou uma criança, né? Uma vez eu tava no shopping, eu tava na fila, assim, aí a moça começou a alisar ele, olha, evita, porque aí tira o condicionamento dele, né, ele deixa de entender e tal, atrapalha. Ela, mas não pode tocar? Eu não, que ele tá em serviço, ele é com guia, não sei o que ela. Mas por que não pode tocar? Porque atrapalha o treinamento dele e tal, não sei o que ela. Mas por que não pode tocar? Eu fiz porque ele é meu e eu não quero, tá bom? Pronto. Ele é meu, a dona dele sou eu e eu não quero. Sim. Tá bom? Né? Vamos ver se assim entende, né? Né? Sim. Nem a dona pode ficar tocando ele, tem que estar segurando na guia. Que coisa! As pessoas já te perguntaram também como que ele sabe os caminhos, porque acho que as pessoas pensam que o cão-guia também é um adivinho, né? Você chega pra ele, me leva pro trabalho, ele simplesmente te leva. Ou então você fala assim, eu quero ir pra farmácia mais próxima, fica 3 quilômetros, ele cheira assim e fala... farmácia, peraí. Assim, vamos! O cão-guia vem com o Waze embutido. Já me perguntaram muito isso. Mas assim,
Aí eu vivi uma experiência também com Simba, que eu acho que foi topíssimo. Uhum. Uma vez eu fui fazer um curso no Porto Digital. Uhum. E aí, eu fui lá uma vez só. Fui lá, conheci o prédio, fui com a minha mãe para facilitar o processo, a primeira vez e tal. Aí a segunda vez eu falei, pronto, mãe, pode deixar que eu já me viro. Uhum. Aí fomos eu e Simba. Aí o motorista fez o favor de descer a gente na parada errada. Aí eu falei, caraca, e agora? Eu não conheço nada por aqui, vou ter que perguntar. Aí eu, olha, você sabe onde fica tal lugar, tarã, comecei a dar referências, e a mulher estava mais perdida do que eu percebi. Eram duas mulheres mais perdidas do que eu. Aí teve uma hora que Simba, ele estava sentado, né, pedi para ele sentar. Aí teve uma hora que ele se revoltou, ele se levantou, me puxou e começou a sair. Eu disse, cara, eu quero ver o que ele vai fazer. Fui, se perdida eu já tô, pior que tá, não pode ficar, né? Qualquer coisa eu pego o Uber Uhum. e vou pra casa. Aí, e fui. E ele me levou até o prédio que eu queria. E me levou por trás, acredita? Não me levou nem pela frente. Uhum. E as mulheres, eu falei, você aposta quanto que ele vai me levar pra onde eu quero? Ela, não acredito. Eu, vai, gente, eu tô sentindo que ele vai. Ele sabe muito pra onde ele tá indo. E o que é que ele sabia mesmo? Uhum. Mas assim, ele já tinha ido lá, né? Porque eles têm uma facilidade de decorar caminhos, tem. Sim. Mas assim, não é porque eles têm um GPS embutido, mas porque eles fazem aquele trajeto, né? Sim. Costumeiramente. Uhum. É mais ou menos como a gente, né? Você Uhum. enxergar quando a gente faz muito o mesmo percurso, a gente já vai tudo no automático. Só que ele tem a visão para ajudar, né? Sim. A visão e o faro. Uhum. Então, assim, acho que foi por causa disso. Uhum. Mas foi muito massa. Nesse dia eu chorei quando eu cheguei no prédio. É. Que emoção. Eu falei, gente, como é que duas pessoas não... As duas que ficaram comigo, né? Que eu perguntei antes a outras pessoas que não sabiam e tal. E não conseguiram me levar. E o meu cão-guia conseguiu, assim. Foi muito massa. O seu esposo, ele tem cão-guia também? Não. Quem tem sou eu. Mas acaba sendo nosso, que ele é bem apaixonado por ele também. Uhum. Mas ele usa o Simba também? É porque Simba, ele já tá meio que aposentadinho, né? Que ele já tem mais de 10 anos já. Uhum. Então a gente evita andar muito com ele, porque ele já tá, assim, mais cansado, né? Uhum. Mas aí você já tá na fila pra conseguir outro? Não, porque assim, os custos são grandes, né? Uhum. Pra você manter um cão, assim, com ração boa, Sim. com banho periódico, com plano de saúde, porque quando eles ficam doentes é muito caro. Enfim. E aí eu tô cuidando só do Simba, não entrei na fila pra ter outro não, porque o custo é alto. Tem que contratar com todos os direitos, né? Vale refeição, Com certeza. saúde. Com certeza. Ele já tá trabalhando de graça. Né? Tem que dar os outros benefícios pra ele. Ah, Eu não tenho cão-guia, né? A pessoa até me pergunta se eu não tenho interesse. Eu, no momento, não. Acho que eu não tenho muita disciplina pra cuidar de um. E, como você falou, a responsabilidade é grande. Por enquanto, eu tô indo atrás mesmo do treinamento de orientação e mobilidade pra usar a bengala. É a minha prioridade no momento. Talvez no futuro, quem sabe, eu penso num cão-guia. massa. Acho que orientação e mobilidade é o sine qua non. Sim. Não tem como você ter um cão-guia e cuidar dele de forma responsável sem ter passado por isso, sabe? Uhum. Porque, por exemplo, você diz assim, mas o cão não vai te orientar? Vai, mas o cão ele não decide. Uhum. Quem decide é você. Então, por exemplo, você está atravessando e você vê que está vindo o carro ali. Então, você vai ter que decidir muito rápido se você volta ou se você passa mais rápido, Uhum. né? E quem vai decidir isso não é o cão-guia, é você. Uhum. Quem vai decidir se você pode passar, por exemplo, por uma parte mais estreita da calçada, se é melhor, né? Porque, por exemplo, eu já passei por calçada que tinha, tipo, a roda de um caminhão, assim, tinha parte do caminhão na calçada e parte dele na rua, o caminhão ligado. Uhum. A rua era uma avenida mega movimentada, né? E aí você vai ter que decidir, cara, o que você vai fazer? Você vai preferir passar no estreitinho ali, que é mais seguro, vai caber, né? Porque o cão ele pode te dizer se vai caber, mas quem vai decidir
Se vai ou não é você, sabe? Ou você vai pelo meio da avenida. E aí, se for pelo meio da avenida, qual o risco disso? Quem tem que calcular isso tudo é você, Sim. sabe? Então, orientação e mobilidade é sine qua non, Sim. eu acredito, sabe? Sim. Você falou, né? A pessoa tem que aprender a se orientar primeiro, pra depois conseguir orientar o cachorro pra onde ele tem que ir. Até porque é uma parceria. E você tem que manter o condicionamento do cão. Você não Sim. pode fazer dele o seu pet de estimação de forma assim, fazer carinho o tempo todo, tirar o condicionamento, deixar ele fazer o que ele quer. Muitas vezes eu deixo o Simba decidir, porque ele já tem um costume. Mas ele tem que saber que a voz de comando é a minha e não a dele. Sim. Né? É você que tá querendo ir pro destino. Você tá falando pra ele te ajudar a ir até lá. Não é ele que tá decidindo onde você vai. Não, exatamente. Agora, eu já fiz umas experiências que deram muito certo. Tipo, uma vez, a gente sempre ia por uma calçada e ele queria ir por outra. E eu nunca entendi por que toda vez ele apontava a outra calçada. Aí eu disse, deixa ele ir. Qualquer coisa, eu tava mais folgada de tempo nesse dia, eu falei, deixa ele ir, que eu quero ver por quê. Aí ele foi, e eu entendi por quê. Era porque na outra calçada tinha sombra. Aí o que ele fez? Ele atravessou, foi pela sombra. Quando chegou na hora de dobrar à esquerda, que era o que a gente precisava da outra calçada, aí ele simplesmente atravessou de novo para outra calçada e dobrou à esquerda, mas durante o trajeto ele foi na sombra, entendeu? Sim, esperto. Isso aqui tá me fazendo trabalhar, quer que eu trabalhe no sol? Exatamente. O cachorro também quer suas melhores condições de trabalho. Pois é. Mas, bem legal isso. Caminhando aqui pro nosso final. E o tempo aqui voou. Gostei bastante da nossa conversa. Espero que você tenha gostado da experiência também. E volte mais vezes aí pra contar mais histórias. Sempre. Só você me convidar. A porta aqui vai estar sempre aberta. Que você voltar a contar a sua história com a música também, né? Vamos ter que deixar o gostinho de quero mais pro pessoal também. Não pode gastar tudo hoje. Sim. E contar que eu fiz uma música pro meu casamento, quem sabe a gente não mostra. Olha, sim. E eu vou deixar também, gente, o link aí do canal da Ketiane aí na descrição. Lá tem um pouco das músicas autorais dela e palavras que ela traz também, se você quiser dar lá uma conferida, deixar o Insta dela também, segue ela lá se você quiser, vamos ajudar ela lá, vamos interagir com os conteúdos dela. Amém, obrigada. Obrigada, gente. Eu espero que essa palavrinha tenha servido de ânimo para você. Se você esquecer de tudo que eu falei, de todas as histórias que eu contei aqui, mas lembra que você precisa ser o autor da sua própria história, que isso não significa fechar o coração, ser individualista, viver como se o outro não existisse, deixar de ter empatia, nada disso. Mas colocar limites saudáveis é bom, né? Colocar limites saudáveis é bom. Trazer o outro, incluir começa com a gente colocando um mundo no outro dentro do nosso e colocando o nosso mundo dentro do mundo do outro. Isso é inclusão. O resto dá certo quando a gente faz isso. E é isso, acho que a gente descobrir qual é a nossa parte na construção desse mundo melhor que nós sonhamos. Com certeza. E uma pergunta de encerramento aqui que eu sempre gosto de fazer para os convidados, para conhecer os diferentes hobbies, os costumes que as pessoas têm por aí. O que você gosta de fazer aí para relaxar nos seus momentos de folga, quando não está trabalhando, estudando? Para relaxar eu adoro. Sentar numa roda de amigos e tocar. Muito. Eu amo estar com os meus amigos, eu amo, sabe? E amo passear. Amo ir para shopping, como toda boa mulher. Amo andar, ir para uma praça, andar até cansar, tomar uma água de coco depois para recompor as energias e voltar para casa com aquela sensação de tô livre, sabe? Pronto, adoro fazer isso. Enfim, essa sou eu. Adoro música, adoro relaxar no sofazinho, ouvindo música, comendo alguma coisa boa. Gosta de ler também? Amo ler, nossa, amo ler.
Mas ainda, eu geralmente leio mais de madrugada ou no final de semana, assim, um feriado, um tempo livre. Uhum, Aí eu leio. Não gosto muito da minha casa também. uhum. Só acha que cego não compra, né? Não gasta. Cego bate perna em shopping também. Nossa, gasta tanto, gente, meu Deus. Eu, por exemplo, se tem uma coisa que eu amo, assim, que me faz muitas vezes ser mais consumista, é perfume. Meu Deus! Perfume, hidratante, cosméticos em geral. Uhum. Nossa, é o meu pecado, assim. Eu sempre digo a Deus, Senhor, a minha tentação tá aqui. Eu preciso vencer. Eu sempre falo aqui que se as lojas, esses e-commerce aí soubessem o quanto a gente gosta de gastar, eles iam deixar o sistema deles mais acessíveis, mas parece que eles não querem nosso dinheiro, né? Então, Então, gente, eu tava dizendo isso, sabe, a quem? A um, a um curso de inglês. uhum. Que eu falei com eles para ver a possibilidade. Aí falei com o primeiro vendedor, ele falou assim: ah, mas o nosso site não é acessível, a gente não está disponível e é isso. Eu falei: gente, como vocês amam perder dinheiro! É impressionante, que coisa! Eu nunca vi isso na vida. Sim. Aí comecei a mostrar para eles, sabe? A necessidade e tal, não sei o que. Eu falei: eu vou dizer uma coisa a você. Eu não quero mais estudar aqui, mas eu vou dizer uma coisa a você. Eu fiquei impressionada com a capacidade de vocês de perder dinheiro. Sim. Incrível. Igual a Shopee. Eu falo o nome mesmo, assim, que ela diz que ela não é muito acessível, né? Mas Não, ela é horrível. se ela não quer o nosso dinheiro, eu compro lá na Amazon, que a Amazon pelo menos. A Amazon a Shein é. Uhum. Eu já comprei na Shein uma calça Uhum. sozinha, pela descrição da loja. Uhum. E veio exatamente como eu pensei. Eu comprei, eu mesma vi o tamanho. Sim. Eu pude escolher a cor, porque tinha o nome da cor. Então eu escolhi cor, eu escolhi tamanho, eu escolhi modelo, eu escolhi tudo. Sim. Comprei, finalizei, chegou exatamente como eu queria a calça. A gente dá o nosso dinheiro aí pra quem quer. E também fica aí o alerta para essas lojas que são acessíveis aí. Se quiser me patrocinar, não vou achar ruim também não. Não. Ó, que tem um público grande aí de cego que adoraria comprar em lojas acessíveis. Adoraria. Aí, de repente, contratar a gente para fazer consultoria, né? Sim. A gente também não reclama não, viu? Não, pode dizer. Fica à vontade. Hoje tá muito na moda também, né? Falar que é inclusivo, que é acessível. Então tá aí, ó. Botar cegos também pra fazer uma consultoria vai pegar muito bem pra loja. Com certeza. Ó, eu fui no... Aí eu preciso dizer também, né? Fui na Balduco. Quando eu cheguei na loja, fomos eu e meu marido. Quando a gente chegou, a primeira coisa que deram pra gente foi um cardápio em braille. Eu amei, gente. Tinha QR Code no cardápio. Olha. Eu amei. Eu falei, nossa, que massa. Ou seja, você pode usar o cardápio e pode usar como você preferir. Uhum. Muito bom. Eu amei. A Outback também. A gente passou por essa experiência. Uhum. É isso que eu sempre falo aqui, né? O ideal seria as coisas serem acessíveis porque é o certo a se fazer, que tem a LBI, tudo aí. Mas, infelizmente, não é assim que os comércios pensam, né? Eles pensam na língua do lucro. Então, eles podem deixar acessível, porque deixando acessível eles vão ter muito mais lucro, porque vão ter mais clientes. Né? Se pelo menos eles pensarem por esse lado e pensarem o seguinte, que numa hora todos nós vamos precisar de acessibilidade. Sim. Por um motivo ou por outro. Ou porque ficou cego, ou porque simplesmente agora está usando óculos, que é uma fonte maior, né? Enfim, de um jeito ou de outro, todos nós, ou nosso familiar... eu já peguei o celular da minha tia, ela disse, o Cat, e a letra pode ser maior, e eu configurei o celular dela. Quando uma minha amiga viu, ela disse, quem fez isso no teu celular que tá tão bom de ler? Foi Cat. Então, assim, a acessibilidade, não se engane, é para todo mundo. Sim. Uma hora, aquela barrinha que você usa para o banheiro vai servir para você, ou porque você quebrou o pé e tá precisando tá ali com o pé no gesso, ou porque você o piso tá muito escorregadio e você tá com medo. Aquela coisa que você colocou, que você achava que era só para as pessoas com deficiência, uma hora vai te favorecer. Sim. Eu tenho uma aluna que a mãe dela é analfabeta. Sim.
ela usa o talkback porque é cega, e a mãe dela porque é analfabeta, não sabe ler, pede para ler coisas. Sim. Então, assim, o talkback, ele é um leitor de telas, você pensa, só vai servir para cego. Não serve só para cego, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Sim. Até conversando com a outra convidada aqui, ela falou que uma coisa que o pessoal não está se atentando é que em pouco tempo o Brasil vai ser um país só de idosos, e idosos precisam de acessibilidade também. Ninguém está parando para pensar nisso. O Exatamente. pessoal está envelhecendo muito rápido, vai ter só idoso daqui a um tempo. Exatamente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aí gostado desse bate-papo, né? Eu gostei bastante. Para mim, esse podcast está sendo uma experiência incrível, né? Poder conhecer outros cegos, conhecer outras histórias, outras experiências, né? Poder trocar essas figurinhas está sendo muito bom. Espero que vocês também estejam gostando, né? Dessas conversas que eu tenho tido. Se você gostou, você já sabe como o YouTube funciona, né? Deixa aí o seu like para mostrar que você gosta desse tipo de conteúdo, e o YouTube vai te mandar mais. Deixa aí nos comentários o que você tem achado aqui desse projeto. Comenta se você quer que eu traga aqui a Ketiane de novo, mas como eu sempre brinco, se você não quiser, eu trago mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Mas é isso, comenta. Se você é novo por aqui, se inscreva, né, e ative o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. Confere aí os outros episódios. Conversei com muita gente bacana aqui, tenho certeza que você vai gostar. Confere as outras playlists que eu tenho aqui no canal, né? Como eu falei, tem essas playlists na área da programação. Então, você que é cego, está querendo entrar nessa área e tem dificuldade de achar materiais acessíveis, pode dar uma chance aí pros vídeos que eu gravo. Quem sabe você acaba gostando. E Kate, mais uma vez aí, muito obrigado. Gostei bastante. Obrigada. Me segue lá no canal também, pessoal. Obrigada, William. Obrigada pela honra de estar aqui, vendo esse trabalho bonito que você faz, que mostra um pouquinho do nosso mundo, que convida as pessoas para entrarem nele e para ver também que o mundo do cego não é tão ruim assim, né? Sim. E é isso, gente. E se você também estiver escutando esse episódio pelo Spotify, o link do canal no YouTube tá aí na descrição. Dá uma conferida lá. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.